Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero fazer menção da palavra de Deus a respeito de João Batista. Quem na verdade João Batista ele era, né? Muitos afirmam que João Batista ele era Elias. Será que era Elias? Né? Por alguns versículos bíblicos que o próprio Jesus tinha afirmado, dizendo que Elias já tinha vindo, né? E o povo entendeu ali, os seus discípulos entenderam que Jesus estava falando de João, né? Mas quem que na verdade era João Batista? A Bíblia nos fala, né, que João Batista, na verdade, ele era a voz do que proclamava no deserto. Já foi predito ali por alguns profetas, né? Se eu não se engano era Jeremias, que falou: voz do que clama no deserto, endireitei as feridas do Senhor, né? Ou Isaías, que profetizou. E porém, quando o anjo aparece a Zacarias, né? O anjo ele afirma que ele viria no poder, né? No espírito e poder de Elias, né? Algumas traduções vai falar em virtude no espírito em virtude de Elias, né? Mas aqui na minha Bíblia, no capítulo 1, no versículo 15, vamos ler, que diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberás vinhos, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muito dos filhos a Israel e ao seu Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter e desobedientes, a pronunciar dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado, né? Nós observamos aqui que João Batista, na verdade, ele viria, né, no espírito e poder. No espírito, quando a Bíblia nos relata, não quer dizer espírito de Elias, né, porque a Bíblia já nos fala que ele seria cheio do Espírito Santo, né, ou seja, ele não seria Elias, porque havia uma promessa que Elias teria que vir primeiro do que o Messias. Os próprios discípulos falaram: mestre, mas não estava escrito que Elias viria primeiro, né? E não vimos Elias. E o Senhor atentou dizendo para eles que na verdade Elias veio e ninguém fez caso nenhum dele, né? Então eles entenderam que Jesus estava falando de quem? De João Batista. João Batista, ele era aquele que proclamava diante do deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, né? Ele viria na virtude, na autoridade, na ousadia, na coragem, né, de Elias. Por quê? Porque o tempo que João Batista nasce foi um tempo que Deus, né, tinha se calado diante do povo. João Batista, ele vem convertendo o coração da nação, trazendo uma alegria para a nação. Porque até então Deus não tinha levantado mais profeta, desde o profeta Malaquias até o Novo Testamento. Tem um tempo aí que Deus não tinha mais levantado profeta. Ninguém ouvia falar mais de profeta, de profecias. A bagunça na casa de Deus estava tudo bagunçado, os sacerdotes estavam corrompidos, tinha um ou outro, né, ali como Zacarias, que nós vemos um homem temente e íntegro diante de Deus, que a Bíblia nos fala, mas porém Deus não falava mais. E a Bíblia nos fala que quando Zacarias deu sorte ali, e Zacarias ele foi para oferecer o sacrifício, né, ao Senhor, porque tinha o tempo certo de cada sacerdote oferecer o seu tempo. E então Zacarias foi, né, sacrificar
ali, porque a sorte caiu nele, ele que tinha que sacrificar. A Bíblia não disse que o povo estava esperando na onde? No lado de fora. Então o povo estava esperando do lado de fora, então as pessoas ali começaram a perceber que ele estava demorando de sair. Então eles perceberam que ele teve uma visão. Então eles começaram a ficar admirados, regozijando, falando: Deus o visitou a terra, Deus falou conosco, né? E quando Zacarias saiu, que ele estava mudo, a Bíblia nos fala que ele fazia gesto e as pessoas estavam dando glória, porque entendeu que Deus falou, né? Então, no tempo de João Batista, quando João Batista ele nasce, ele já nasceu com uma visão. Com uma missão, melhor dizendo. Que missão era? Preparar o caminho, as veredas para o Senhor, né? Ele endireitaria o coração, alegraria o coração do povo, né? Ali a Bíblia nos fala que o povo começou a dizer: Deus visitou a terra. Por quê? Porque começou a se alegrar muito com João Batista, né? E o próprio João Batista, a Bíblia nos fala que as pessoas iam até o deserto, né, ali para ouvir João Batista, e naquele momento, né, os fariseus foram até lá perguntar se ele era o Cristo, ou ele era Elias, ou ele era profeta. Ele diz: eu não sou Cristo, não sou Elias, também não sou profeta. E perguntou para ele: quem és tu? Diga-nos, para que assim nós tenhamos, né, notícia para aqueles que nos enviou até aqui. E ele diz: olha, diz que eu sou a voz que clama no deserto. João Batista, irmão, não é nada mais do que a voz que clamava no deserto, né? Um profeta surgido em um tempo que Deus tinha se calado, um profeta que veio com uma missão muito grande, né? Ele desafiou toda a corte ali dos escribas, dos fariseus, não temia, chegou a chamar os fariseus de hipócritas, sabendo que ele podia até ser morto por conta disso, chamou de raça de víboras, né? E as demais palavras, né? E a Bíblia não fala que ele começou a pregar o que? O reino do céu. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. E ele veio com esta autoridade, com esta ousadia que Elias, um profeta aqui, né, desafiou os profetas de Baal ali, né? E o que ele fez, o que ele falou ali, né, para esse profeta, e as grandes coisas que Elias fez, né? Então ele viria com o que? Nesse poder, nessa virtude, né? No Espírito, no Espírito Santo. A Bíblia nos fala que ele era cheio do Espírito, né? E tem muitas pessoas que falam que ele era Elias. Ele não poderia ser Elias, irmão, porque a Bíblia nos fala que no Monte da Transfiguração Jesus se apareceu a quem conversando? Com Moisés e Elias. Ali era real, não era apenas uma ilusão, não, ali era real, né? Ele estava verdadeiramente falando com Moisés, falando com Elias. E João Batista não poderia ser Elias, que Elias é esse que consegue truplicar, né? Está em dois lugares ao mesmo tempo. Então nós percebemos que Jesus, ele já desvenda no Monte da Transfiguração, falando com Elias, para que o Pedro e aqueles três, né, Pedro, Tiago e João, viessem ver e testificar aquilo que eles viram, para que as pessoas viessem ter a noção que João Batista não era Elias, né? Jesus, ele falou: Elias veio, mas não fizeram caso nenhum dele. Que caso foi esse, né? Por quê? Porque as pessoas esperavam mais. Ele era um profeta que ele veio na autoridade, na virtude. Pode ver que ele não fez nenhum sinal de maravilha, não operou nada, né? Mas era um homem corajoso, um homem que tinha a palavra reta, um homem que desafiou, um homem que chamou os escribas de fariseus, de hipócritas, né? Então, João Batista, na verdade, ele era a voz que clamava. Ele veio para quê? Para alegrar. O anjo diz a sua missão: ele alegrará o coração do pai para com o filho para com o pai, e a nação se alegrará, né? Ele não tomará bebidas fortes, né? E começou a falar que também não cortava, se não se engano, seus cabelos, né? Então o que acontece? Então ele veio para isso, para preparar o caminho para quem? Para o Senhor, para que quando Jesus se manifestasse, as pessoas já
tivesse a par que Jesus já estava na terra. Ele diz: olha, eu batizo-vos com água, mas no meio de vós está um a qual vós não conheceste, que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Eis que o Cordeiro de Deus, olha aí o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então ele sempre, as suas mensagens, estava dando uma luz a Cristo, dando uma luz ao Messias, dando uma luz que o Messias estava ali, dando uma luz que o Messias estava, né, ali naquele momento, né, que o Messias já tinha nascido. Né? Então as pessoas começaram a ficar a par que Cristo era o Messias, ou que o Messias já estava ali. Quando Cristo manifestou, as pessoas começaram a seguir. Por quê? Porque ouviu, né, as mensagens de João. A Bíblia nos fala que as pessoas, alguns discípulos de João falaram: mestre, as pessoas estão indo, né, se batizar, tá indo mais se batizar, tá indo se batizar com aquele homem que você tanto falou, né? E ele disse que o esposo era maior do que o amigo, que o esposo viesse crescer. Ele mesmo diz: olha, vós sois testemunha que eu tenho testificado que cresça o esposo e o amigo se diminua, porque o meu gozo é cumprido. Naquele momento que as pessoas começaram a ir até Jesus, o gozo de João Batista se cumpriu na face da terra, né? Ele veio para isso, para levar a nação ao conhecimento da luz. O próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. O povo estava em trevas, a luz raiou sobre as trevas, e tudo aquilo que estava em trevas se formou luz, né? Então João Batista caminhou a luz para o povo, né? E ele não era João Batista, ele não era Elias, né? Ele era apenas a voz que clamava no deserto. Não tem nenhum respaldo bíblico que comprova que ele era Elias. Nós vemos no Monte da Transfiguração Jesus conversando com Elias, né? Nós vemos João Batista relatando que ele não era Elias, né? Nós vemos o anjo falando, né, que ele seria, o nome dele seria chamado de João, né, Batista ali, João, né, e nós vemos, né, que ele não era Elias, amém? Ele era a voz que clamava no deserto. Que nós podemos aprender nesta noite esta palavra abençoada por Deus, amém? Eu quero que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Fica